Dando continuidade a meus causos a partir do ano extraordinário, que foi uma grande mudança que aconteceu na minha vida, na minha casa, na minha família, que foi o ano de 2009. Eu preparei uma colinha aqui para não esquecer de nenhum detalhe, mas nesse período de 2009 foi a minha conversão lá na Igreja Universal do Reino de Deus, no Calhau, ainda sob a influência do pastor Rony. Logo em seguida eu fui para a Igreja Pentecostal Casa da Restauração, lá na Vila Alonso Costa, que foi uma grande escola, uma grande aprendizagem. Nós passamos esse período todo lá, mas da metade do ano para frente eu já fui buscar o conhecimento, não sabia nada de Bíblia, nada sobre o Reino de Deus. Recebi influência de alguns pastores que me indicaram um seminário ou ir para a IBA, que eu iria encontrar algumas escolas que ali eram ofertadas aos membros, muito voltado para a vida teológica prática. Eu fui procurar a escola de ministérios, que era o curso de teologia da igreja, cerca de 3 anos e meio de tempo ali, em vários períodos. Mas não tinha vaga no início, então tinha uma escola de líderes começando, sob a coordenação do pastor Augusto. E ali nós nos matriculamos naquele ano para começar a buscar o conhecimento. Nesse mesmo período ainda, isso já em novembro, eu disse no vídeo passado, tive uma experiência com o Espírito Santo. Foi batismo com o Espírito Santo e com fogo. E eu precisava desse revestimento de poder para cumprir os propósitos para o qual eu fui chamado. E no dia 6 de fevereiro de 2010, eu fui ao povoado Contrato, ali em Morros, junto com a Igreja Pentecostal Casa da Restauração, pastor Ivan, para ser batizado nas águas. Decisão por Cristo, rendição, batismo com o Espírito Santo em novembro, e em fevereiro do outro ano, batismo nas águas, porque eu tinha declarado no tempo que eu gostaria de ser batizado era nas águas. Era uma coisa minha e Deus me atendeu. Foi um momento ali muito especial naquele momento e aconteceu. Depois do batismo nas águas, eu fui fazer o curso superior de polícia, lá em Natal, um curso curricular na minha profissão, na Polícia Militar, tem que ser feito esse curso. E ali eu passei praticamente o ano de 2010, tendo uma experiência muito boa também, saí um pouco da rotina da polícia. Nós precisamos desse tempo para respirar um pouco, porque a gente não aguenta a pressão, ninguém aguenta a pressão o tempo todo. E ali eu fiquei de março a abril de 2010, e foi bom porque eu ainda estava no calor ainda da conversão, saí um pouquinho da igreja, fui dar uma olhada nas coisas do mundo, vamos dizer assim, mas apesar das tentações, graças a Deus, eu saí desse processo de convivência com outras pessoas, pude dar meu testemunho, tenho muito forte, inclusive, com a professora universitária, nos primeiros dias de aula, quando da apresentação. Ela era uma professora lá da Universidade Federal de Rio Grande do Norte, e ela pediu para cada um se apresentar, uns quase 40 alunos de vários estados do Brasil, mas era mais a região norte. E na apresentação eu disse disse meu nome, em vez de dizer que eu era formado em administração, que eu era major da Polícia Militar e tal, não. Eu me apresentei dizendo que era um soldado de Cristo, recém-convertido, e que eu já declarava a bênção naquele lugar, naquele momento. No dia seguinte, a professora compartilhou com a turma que passou a noite sem dormir, pensando em Luiz, e na turma, como tinha muitos homens, era a maioria, já levaram por lado da gozação, da brincadeira e tal, e ficou aquela brincadeirinha em sala de aula, aquele sorriso, e ela explicou por que passou a noite pensando em Luiz. Ela tinha tido um derrame, passou algum tempo fora de sala de aula, porque tinha ficado com algumas sequelas, principalmente no rosto, na língua.
Durante o período que ela esteve enferma, a igreja que ela pertencia, já que ela era evangélica, esteve lá várias vezes na casa, no hospital, louvando, adorando o Senhor, levando uma palavra. E nesse período ela teve o coração aquecido. Ela não tinha filho, não podia engravidar, mas mesmo com muitas sequelas, nesse período de enfermidade, Deus a abençoou com a filha e restabeleceu a saúde dela, já que no começo se dizia que ela ficaria com sequelas, dificilmente voltaria para a sala de aula, já que ela era ou é ainda professora universitária. E veio a bênção, veio a filha, veio a saúde, veio a restauração do casamento, e ela estava ali dando exemplo de que ela tinha sido curada pelo Senhor, e ainda faltava um detalhe. Ela ainda não estava testemunhando desse amor que transforma, que cura, que liberta e que sapeca fogo na vida da gente. Então, depois da minha ousadia, mesmo sendo um novo convertido, não me escondi em sala de aula, me apresentei como cristão, não me envergonhando do Evangelho de Cristo. E isso tocou seu coração e ela disse que a partir daquela data, ela nunca mais iria deixar de testemunhar daquilo que Deus fez na vida dela, em função de um testemunho de um novo convertido em sala de aula. Me pediu para orar naquele momento, e durante as aulas dela, que era uma semana cheia, a gente sempre começava e terminava a aula com oração. E aí que eu descobri que tinha vários cristãos ainda, agentes secretos, em sala de aula, que depois desse fato, eles passaram a proclamar o nome do Senhor Jesus naquele lugar. Foi um tempo de testemunho em Natal, foi um tempo também de contato com o meu pai, que ainda estava vivo, com a minha mãe, porque nos finais de semana, quando eu não podia vir para casa, aliás, eu tirava um final de semana prolongado para vir para casa, aqui em São Luís, e as outras 2 ou 3 finais de semana eu descia para Pernambuco e ia para o interior ficar com meus pais. Foi um ano muito bom também, e quando eu estava aqui, eu continuava congregando ali na Vila Alonso Costa, lá com o pastor Ivan. Passado o ano de 2010, chegamos em 2011, ali aconteceu uma bênção muito grande também, lá em Pernambuco. Aconteceu a renovação dos meus laços matrimoniais, era um projeto de vida depois de crente. Eu estava com um planejamento para ir levar minha esposa lá em Gramado, já que eu tinha conhecido por ocasião do CAO, do curso de aperfeiçoamento de oficiais, em Pernambuco. Nós fizemos um passeio de visita aos quartéis e até mesmo passeio turístico naquela região do sul do Brasil. Visitamos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu fiquei de levar a Eliane lá. Como estavam fazendo 20 anos de casado, esse era o projeto, mas aprova ao Senhor que não era da minha maneira. E eu senti bradar no meu coração que eu tinha que fazer um retorno. E já tinha recebido profecia também nesse sentido. Então combinei com a Eliane, acionamos uma prima nossa lá de São Paulo, lá de Recife, a prima de Eliane, na verdade, a Zelma, e ela cuidou de tudo. Tentamos na Assembleia de Deus, a minha sogra congregava, mas não foi possível por causa de algumas normas internas. Mas aí ela foi à Igreja Batista Missionária, lá em Paratibe, Paulista, Pernambuco, conversou com o pastor, disse que nós éramos casados há 20 anos já, no caso, no papel, e queríamos a bênção da igreja, na igreja, a bênção de Deus, por meio do pastor, já que nós agora não éramos crentes. Tudo planejado, partimos para a execução. Foi uma oportunidade ímpar, porque muitos dos meus familiares tiveram a oportunidade de entrar na igreja evangélica pela primeira vez e ouvir uma palavra, participar de uma cerimônia, um jantar belíssimo. Eu estava fardado ali, com minha princesa vestida de noiva, com o pai dela entrando com ela na igreja, os familiares. E na oportunidade eu pedi perdão à minha família, meus pais, pedi perdão ao meu sogro e minha sogra, e os irmãos também, de Eliane. Enfim, pedi perdão a todo mundo por não ter feito a coisa correta há 20 anos atrás. Mas ali eu estava fazendo um concerto
e também realizando o sonho de minha esposa, que entrou de champanhe, linda e maravilhosa, a igreja decorada com lírios. Foi um momento muito especial. Se você tiver curiosidade de saber como é que foi essa cerimônia de renovação de laços, está no canal do YouTube, um dos primeiros vídeos do canal, está tudo registrado para a honra e glória do meu Deus. Deixa eu continuar aqui olhando a minha colinha, porque foi quando eu voltei do CSP, eu voltei a trabalhar no gabinete do subcomandante-geral. Eu posso até resumir aqui, de forma atípica. Eu passei quase 15 anos da minha vida no interior, mas nos 15 anos na capital eu rodei, parecia uma bola de futebol. Uma hora estava para a direita, outra hora estava para a esquerda, umas movimentações por retaliação, mas era por causa do evangelho, outras por ser vergonhice mesmo de alguns superiores, que queriam apenas, eu não andava muito na linha deles, porque sou crente, era crente, então a gente às vezes tinha alguns caprichos pelo meio, e aqui e ali era movimentado. Eu passava 48 horas, 72, um pouquinho chateado, depois entendi assim, ali é meu campo missionário e eu vou pregar o evangelho. E assim eu estive 3 vezes com um chefe de gabinete do subcomandante-geral e tive mais uma vez ali no gabinete, sendo que agora chefe de gabinete do comandante-geral da Polícia Militar, num ano extraordinário para o evangelho, porque foi me dado carta branca, chave nas mãos de micro-ônibus, ônibus, carro pequeno. A gente viajava todo mês, fazíamos a obra, cumprimos as missões do comandante-geral e aproveitava para fazer a obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como eu disse, voltei do CSP, voltei para o gabinete do subcomandante-geral, que era crente, o ambiente, a maioria dos militares crente, e ali durante um tempo ficou sendo ali uma agência de treinamento missionário. As pessoas chegavam ali com problema, com dificuldade, e na maioria das vezes era apenas para desabafar, para encontrar ouvidos e ouvidos cristãos, para compartilhar sua dor, sua tristeza, sua decepção e receber uma palavra. Tinha um colega meu, um coronel, posso dizer o nome, o coronel Barcelos. Às vezes, quando ele esquentava a cabeça lá no setor de trabalho dele, ele subia para o gabinete do subcomandante, sentava ali um pouquinho, ficava ali olhando a rotina. Não, Luiz, eu não quero nada não, eu quero só ficar aqui. Aí depois de uns 10, 15 minutos, ele dizia, Luiz, eu vou embora, resolver as coisas. Eu vim aqui porque aqui tem paz, aqui é um lugar de paz. E eu já estou com a minha paz estabelecida, vou voltar para os meus afazeres com a paz que eu encontro aqui sempre nesse ambiente. E era assim que nós passamos a viver com Cristo e em Cristo, cheio do Espírito Santo, queimando, ousado, sem saber quase nada da Bíblia, mas encontrando pessoas que me ajudavam nesse momento de levar muitos ao confronto e hoje estarem na presença do Senhor. Olha, em 2 de agosto de 2011, eu fui matriculado na Escola de Ministério da IBA, agora com a pastora Luciana Prazeres, coordenadora. Já tinha terminado a escola de líderes e agora para a escola de ministério, que era um novo tempo em nossa vida, nosso ministério, porque era um curso de teologia muito prático, muito voltado para a vivência da prática teológica. E assim nós avançamos para a honra e glória do nosso Deus, como eu falei, foram 3, 4 anos aí de muito aprendizado na IBA, a igreja que eu estou fazendo parte hoje. Nesse período nós mudamos, porque um grupo de amigos lá de Santa Inês, onde eu trabalhei quase 15 anos, hoje a maioria crente, desses colegas, parte deles estavam aí lançando o desafio aqui em São Luís e abrindo a igreja batista missionária, sob a liderança do casal Neto e Rosângela, que a gente já conhecia, e nós deixamos a Alonso Costa, já com uma estrutura bem melhor do que chegamos, foi a nossa Serepta, né? Passamos um tempo lá foi tempo de aprendizado, tempo de escola. Lá minha mulher foi consagrada a diaconisa da igreja, eu fui consagrado a presbítero. Passamos uma jornada, um tempo, mas Deus queria algo maior e nos trouxe para missionário por um período. E ali nós ficamos. Foi tempo também que já em 2012 eu fui transferido para assumir o comando do 6º Batalhão. Andei sendo muito ousado numa reunião de oficiais aqui da capital. E no final, muita gente chorando, o próprio comandante-geral impactado com a palavra. Mas depois que ele refletiu um pouquinho, ele tirou o Luiz ali do gabinete do subcomandante e me desafiou. Não foi
por mérito profissional, não, porque ninguém queria ir. Era uma função de tenente-coronel, eu já era um major antigo, já à véspera de ser tenente-coronel, por antiguidade, mas ele desafiou e disse que estava precisando, e eu simplesmente, por ser crente, aceitei o desafio e fui cumprir aquela missão lá em 2012, em julho de 2012, como comandante do 7º Batalhão. Naquele mesmo período, já no final do ano, em outubro, eu fui promovido a tenente-coronel, por antiguidade, numa data bem atípica. A promoção era em agosto, eu repito, eu estive lá em julho. Tinham alguns militares que foram candidatos, inclusive tinha um coronel e 2 tenentes-coronéis. E a nossa legislação dizia que quem saísse para ser candidato agregava, e agregando abria a vaga, mas por questões ainda políticas, as vagas não abriram em agosto e eu não fui promovido. Fiquei aguardando. Mas os desígnios de Deus são tremendos. No mês de agosto, eu tive um sonho aqui, estava acordando para ir para o trabalho, e aquele sonho que você está meio acordado, meio dormindo, mas tremendo. Eu via, literalmente, eu treinando meu nome. Evangelista, Tenente-Coronel Luiz. Tenente-Coronel Luiz, evangelista. Evangelista, Tenente-Coronel. Aí eu rabiscava, riscava, e eram várias páginas, como se eu estivesse mudando meu nome, e mudando minha história, e mudando ali a minha patente, já que eu era major. Eu acordei e disse para minha mulher, Eliane, saiu a minha promoção de tenente-coronel. Mas como agora em outubro, a promoção foi em agosto, não sei. E vai ser retroativa, porque aquelas vagas que nós estávamos esperando, não vai ficar para dezembro. Ela vai sair ou já saíram. Não demorou muito tempo, terminei de fazer a barba, me preparei ali, me coloquei a farda. Quando recebo uma ligação do gabinete do secretário de segurança, dizendo que era para mim ir para a secretaria. Eu nunca fui chamado para ir para a secretaria, a gente vai quando é bronca. No caminho, liguei para mais um colega, que também estava esperando, ele disse, também recebi a ligação. Quando cheguei na secretaria, para a honra e glória do nosso Deus, era a promoção a tenente-coronel por antiguidade, estando comandando uma unidade operacional, metade da Grande Ilha, pegava São Luís, Passo do Lumiar, Ribamar, Raposa, a Barreira da Estiva, as Muralhas de Pedrinhas, a FUNAC, que era o local de acolhimento do menor infrator, tudo era 6º Batalhão. Era uma luta, uma dificuldade, mas ali Jesus foi poderoso para derrotar todos os inimigos e me dar a vitória. Eu saí de lá depois de quase um ano, com o rótulo de ter transformado o 6º Batalhão em uma igreja. Mas também era muito capeta naquele lugar. O quartel não tinha muros, muitos dependentes químicos transitavam livremente por dentro do quartel, já que ele era dentro da feira. Oramos pela planta daquele batalhão muitas vezes em cima da mesa. Chamava as igrejas locais para celebrar ao Senhor dentro do quartel. Ali eu conheci o pastor Joaquim, pastora Rose, pastor Rodrigo, que foram pregar lá dentro do quartel, e outros pregadores, deputados, desembargadores, juízes. Muita gente frequentou esse quartel nesse período, porque tinha culto dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, aniversário do batalhão, meu aniversário da Polícia Militar, dia do soldado, 7 de setembro, aniversário do mês. Enfim, eu comandei o 6º Batalhão com a Bíblia Sagrada como manual do comandante. E Deus me deu vitória, aquela unidade foi completamente transformada, ao ponto de eu receber uma informação no final de um ano, de que o 6º Batalhão era a unidade que mais tinha dependente químico, gente com depressão, com ansiedade, encostado no serviço de saúde da Polícia Militar, do CAPS. E no final do ano, a Coronel Cristiane me transmitiu que, aliás, ela queria saber o que tinha acontecido naquele batalhão, já que nós éramos o batalhão que mais tinha policiais encostados, e no final do ano a gente estava zerado para a honra e glória do nosso Deus. Foi muito choro na despedida, na passagem de comando, porque eu fui tirado do batalhão, mas saí com alegria. Fui tirado porque tinha transformado o quartel numa igreja, mas os meus números, os meus resultados que Deus me deu, era de um batalhão que tinha o comandante mais operacional que você pudesse imaginar. Mas eu não precisei pelejar. Quem pelejou por mim e por aquele batalhão foi o Senhor dos Exércitos. Aleluia! E aí eu posso finalizar esse tempo aí, no 6º Batalhão, agora tenente-coronel. Em 2013, estou aqui pegando a colinha, retornei novamente ao gabinete do subcomandante-geral, caí de pé,
porque colegas meus, inclusive, alguns dias depois, foram lá no gabinete, depois que eu fui exonerado. Quando eu assumi, não deu quase ninguém, mas quando eu passei, deu muita gente. Mas a tropa chorou de pé ali, naquele momento, sentindo já saudade, não minha, mas da presença do Senhor Jesus naquele lugar. Quando um colega meu chegou no gabinete, disse assim: Luiz, tu tá esperando também para despachar com o subcomandante? Eu disse: não, estou trabalhando aqui de novo, voltei para cá. Oxê, como assim? Caiu de pé, foi? Para a tristeza de alguns, caí de pé sim. Estou de volta aqui no gabinete do subcomandante-geral, Coronel Dilson, quando o próprio secretário de Segurança, quando soube de fato o motivo da minha exoneração, resolveu me colocar de volta lá no gabinete do subcomandante. Então, em 2013, passei por lá, evangelizando lá no gabinete, evangelizando a polícia. Por quê? Como eu treinava a minha assinatura, qual foi a mensagem que Deus me deu? Você agora é um tenente-coronel evangelista dentro da Polícia Militar. Estou te colocando chaves e colocando em local de destaque para você fazer a minha obra. E eu peço perdão, Senhor Jesus, compartilhando com você, se eu não fiz tudo o que era para ser feito diante das oportunidades que tive. Mas eu posso garantir também a quem está assistindo. A Deus não. Foi feito muito na Polícia Militar, foi feito muito nos quartéis do Maranhão, porque não foi pequena a obra do Senhor Jesus, envolvido com a União dos Militares Cristãos Evangélicos do Maranhão, envolvido com o Serviço de Capelania da Polícia e outros voluntários, e nós avançamos nesse período na obra do Senhor. Em 2014, fui comandar o 9º Batalhão. Lá eu tive a oportunidade de ser presenteado com um pastor de Brasília que estava procurando um local para fazer uma cruzada evangelística e um culto em ação de graças. E lá nós oferecemos o pátio do batalhão e fizemos ali a maior cruzada evangelística já realizada dentro de um quartel no Maranhão. Tínhamos feito um encontro de militares evangélicos lá em Imperatriz. Foi sobrenatural. Aliás, foi depois disso, que também foi o maior já realizado no Maranhão. E lá no 9º Batalhão aconteceu esse projeto gigante para a honra e glória do nosso Deus. 2015, fui para a chefia do Estado-Maior do CPE. Ali chegando, eu posso dizer, ali foi tempo de evangelizar, de levar a palavra de Deus. A Choque, Rotan, era a COI, Canil, BPRV, Esquadrão de Polícia Montada, o BPA, o Turismo, enfim. Eu fui chefe do Estado-Maior, eu não sei o que é que eu estava fazendo lá, na verdade eu sei, mas era para cuidar das tropas especializadas e as especiais, sob o comando do Coronel Pereira, que é Caveira, Bob. Então ele era o perfil, tinha um perfil, tem um perfil e estava no lugar certo. Eu não tinha um perfil para estar ali, mas aprovo o senhor ser convidado pelo Coronel Pereira para estar naquele local, naquela estação, levando a mensagem de fé e esperança aos militares das tropas especializadas. No mês de maio daquele ano, fui fui convidado pelo Coronel Marcelo, que já era coronel, para ser o subdiretor da DAO. Fui evangelizar na DAO. No final do ano, 2015, chegou o pastor Heráclito Soares para a IBM em São Luís, e foi tempo que eu decidi, junto com a minha princesa, a ficarmos em definitivo na Igreja Batista do Angelim, depois de curso de líderes, depois da escola de ministério, e ali nós resolvemos ficar porque nós precisávamos estar numa igreja grande que nos desse cobertura para o trabalho de evangelismo que estava ocorrendo nos 4 cantos do Maranhão. A igreja IBM era pequena, se faltasse 2, 3 finais de semana, já estava pronto para ser jubilado. Então ficamos na IBA, já tinham um relacionamento, tinham contatos, e deu tudo certo lá na igreja, porque Neto e Rosângela, que implantaram a IBM em São Luís, estavam de transferência para Goiás. Nós aproveitamos essa transição, conversamos com o pastor, saímos na boa, hoje é meu amigo, tanto ele como a pastora, os filhos. A relação continuou excelente, porque eles entenderam qual era o propósito em nossas vidas. 2016, eu vou deixar para contar no próximo vídeo, porque foi quando eu fui para o gabinete do comandante-geral da Polícia Militar, também com o Coronel Pereira, e tem história para contar nesse período que é para o próximo vídeo.
E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar contando esse testemunho dessa jornada incrível com Jesus Cristo. Amém?